Opa, cê tá bom? Nick aqui novamente, mais um vídeo. Para você que não me conhece, aqui eu falo de você como indivíduo, da individualidade, você como ser especial, aquele que de algum jeito Deus permitiu com que você estivesse aqui e você possui uma missão e muitas vezes você não sabe e está perdido. Então por isso estou aqui para tentar de algum jeito fazer com que você se encontre. Então, será que você de fato diz quem você diz que você é? Será que você de fato é isso? Será que você diz quem você diz ser, no fundo você é, ou você está se fazendo como um personagem? Será que você é um personagem? Eu me lembro quando teve uma época que eu resolvi fazer teatro, porque eu era um pouco assim, ainda como adulto, tá? Isso foi há pouco tempo, deve ter o quê? Uns 6, 7 anos atrás. E aí eu me senti um pouco travado. Eu ouvi durante muito tempo que essa parte do teatro, né, quando você vai improvisar, você de algum jeito você consegue trazer um pouco mais de si. Engraçado, né? Porque quando você improvisa, você não sabe o que vai sair, de fato. Você está improvisando, então você traz muito do que está aqui interno dentro de você, né? Então essa parte do teatro ele possibilita com que você tire essas barreiras que existem na sua vida, que colocaram ao longo do tempo sem você perceber. Isso tem um aspecto terapêutico. Então, se você nunca pensou em fazer teatro, seria interessante pelo aspecto terapêutico da coisa, que foi justamente um dos propósitos que eu queria. Enfim, ali eu fui entender, de fato, na época quando eu fiz, eu fui fazer, no Rio de Janeiro tem uma escola que é conhecida, que é chamada Tablado, e lá tem essa parte da improvisação, né, e ali eu agradeço aquele momento que eu vivi ali, porque eu até então tinha conhecimento sobre atores, sobre atrizes, esse aspecto do personagem, com aquela característica muito novelesca, né. Eu fui uma criança que foi criada num local onde basicamente tudo era a minha fonte de informação era novela. Eu acabei cortando isso ao longo da minha existência. Mas a minha forma de enxergar o artista era diferente. Então, quando eu tive a possibilidade de praticar a arte do improviso, né, através do teatro, foi muito bom. Porque eu consegui sacar que eu tinha algumas coisas dentro de mim que eu não conseguia transportar nesse mundo tal como a gente está acostumado, nesse mundo rotineiro. Mas também me trouxe uma observação que é o seguinte: quando é que de fato você é quem você é, ou quando será que você está agindo como um personagem? Será que você está agindo como um personagem e você não sabe? Será que a sua existência, esse momento que você está tendo aqui agora, que você diz ser quem é, será que isso de fato é você? E por isso conversa um pouco com o que eu trago essa mensagem do canal, se eu estou trabalhando com a sua individualidade, ou seja, se você é um ser indivisível, se você é aquele ser que de algum jeito cumpre com uma missão aqui em Terra, mas se você nem sabe que missão é essa porque você não busca o conhecimento, você não busca a verdade, como é que de fato que você vai saber se você é quem é ou você é um personagem? Eu basicamente, eu olhando para trás, porque esse também é um exercício terapêutico. Eu não sei se você já fez esse tipo de exercício, mas quando você olha para a sua vida, se você se transpõe, se você fecha os olhos, você começa a sair desse mundo qual você está aqui, se você olha para você, você passa a olhar para você com outros olhos, um olhar de terceira pessoa, e você começar a contar a sua história, por vezes você identifica que no fundo, parte das ações que você tem, dos movimentos que você faz, não está relacionado ao que é real, ao que seria verdade para você, mas muitas vezes ao que os outros desejavam que você fizesse e você acabou fazendo. Por vezes você negou quem você era. Porque você estava atuando como um personagem. Aquele personagem de que, tipo, eu tenho que servir. E tá ótimo você servir. Porque, de algum jeito, Jesus nos pede, a gente não veio para ser servido, a gente veio para servir. A questão é, você sabe sob qual circunstância você está servindo? Porque quando Jesus, outro ponto, se você não conhece meu canal, aqui eu sempre falo Jesus como se fosse a chave de explicação, como se fosse aquele que me permite explicar esse mundo tal qual nós vivemos. Jesus veio nos revelar, se você ainda não prestou atenção, como nós devemos lidar um para com os outros, para com nós mesmos e principalmente para aquele que nos criou, o Pai. Ele é o único que vai lá e coloca essa referência de Deus como o Pai na nossa existência e como somente um. Tá legal? Então, essa percepção, aqui eu também sempre trago, essa percepção judaico-cristã, ou que existem três formas de entender o monoteísmo, que você teria o cristianismo, você tem o judaísmo, você tem o islamismo. Não!
Não é, tá? Porque quando você considera o Velho Testamento, se você realmente faz uma análise profunda, você vê que aquilo ali possui uma base politeísta. Não é à toa que Jesus, quando você tem essa compreensão através dessas correntes, Jesus seria de algum jeito a trindade, né? Ele seria o Deus, ele seria o Espírito Santo e ele seria o Filho ao mesmo tempo. Isso é impossível por ordem observacional, tal como o próprio Jesus nos demonstra. Ele pede para a gente buscar a verdade e ela nos libertará. Então, quando você olha para tudo ao seu entorno, na natureza, tudo de algum jeito representa uma certa unidade. Não tem como o Pai ser igual ao Filho, ser igual ao Espírito Santo. Isso foi uma coisa colocada pelo próprio movimento católico ao longo do tempo, e não na hora quando Jesus estava ali. Por isso que Jesus, toda hora que ele fala que ele é o mediador, ele não é toda hora, mas existem as passagens onde ele sempre se coloca como filho do Pai, onde ali é expresso que o Pai existe e ele é o mediador do Pai. Então ele se coloca toda hora como um ser diferente do Pai. A gente não pode comparar necessariamente, filosoficamente pensando, e principalmente pelas próprias palavras que Jesus falou, como se ele fosse a representante dessa trindade. A representação da trindade é uma representação politeísta que está presente no Velho Testamento e também está escrito nos livros antigos da Taná ou da Torá, que tem essa corrente israelita, né? Ou hebraica, ou assim poderíamos dizer o judaísmo. E também o islamismo vai beber isso de algum jeito, ok? Só para trazer esse ponto. Mas enfim, quando você retorna a essa percepção do conhecimento em si, aquilo que o Pai nos permite conhecer, né? Porque conhecimento também tem a compreensão de que quando a gente entende algo sozinho, mas quando a gente faz isso em conjunto para com o próprio Pai, nós temos o conhecimento, ou seja, Deus aqui nos permite ter uma missão, porque nós não fomos criados à toa. Temos aqui uma missão que muitas vezes desconhecemos. Essa missão está relacionada com a nossa busca pela verdade, tal como Jesus nos pede. Dali passamos a conhecer, não entendimento per si, ou seja, unicamente pelo aquilo que eu acredito, mas pelo aquilo que está conversando junto comigo e junto ao Pai, porque existe uma permissão disso acontecer a partir do momento que eu busco a verdade. Mas se eu sou um personagem e eu não entendo o que está ao meu entorno, será que essas ações que eu estou executando como personagem, necessariamente esse servir, é aquilo que Jesus nos pede? Porque Jesus ele nos pede para servir ao próximo. Ok, mas e quando eu trabalho somente e exclusivamente por sobrevivência? Para existir nesse mundo físico, porque eu não consigo entender esse mundo invisível. Isso não se torna um pouco mentiroso? Então, de algum jeito, você não vive um personagem, a sua rotina talvez não seja mentirosa, porque você não presta atenção de verdade nas coisas que estão processando ao seu entorno. A inteligência é a capacidade que o indivíduo possui de perceber aquilo que é real. Será que você tem percebido aquilo que é real ao seu entorno? Ou será que você tem adquirido as informações, entendido per si que aquilo ali é o que basta e você tem que sobreviver nesse mundo aparentemente, como assim eu posso dizer, maligno? Porque de algum jeito até Jesus fala, né, que todos os reinos desse mundo pertencem ao diabo. E é real. Mas quando você configura e entende que o local que nós estamos foi criado pelo próprio Deus. Agora, esses sistemas que aqui estão presentes não estão relacionados à criação de fato. Eles foram criados por indivíduos ao longo do tempo, em ordens hierárquicas diferentes, que seriam essas ordens divisíveis, ordens invisíveis, e dali esses sistemas, eles de algum jeito nos abraçam. Como que você lida com o relacionamento com o próximo? Porque quando você fala próximo, você tem que entender que você faz parte disso todo, esse conjunto. Então existem pessoas boas e pessoas más. Existe aquilo que é belo e aquilo que é feio. Existe aquilo que é justo e injusto para o Pai. E você está presente nesse sistema. Mas se você se coloca como personagem, você não se coloca como um indivíduo, aquele que vai observar realmente o que está ao teu entorno, vai ficar difícil. Tá passando um forrozinho aqui, ó. Quando você observa que isso está acontecendo, por que você persiste na ideia do personagem? Porque, que nem eu falei, quando eu descobri que, fazendo teatro, que existe essa coisa que a gente chama de improviso, o improviso acontece muito com aquela galerinha, o gordinho danado pra fazer isso. É tipo assim, surge uma oportunidade de você fazer uma piadinha boba, você vai lá e faz. É um improviso, ele tá improvisando. Existe em diversas escalas. A formação de um personagem tem muito a ver com isso, de você entender como é aquele enredo
e você utilizar isso a seu favor, fazendo com que aquilo ali tenha uma certa reflexão no mundo. Mas não se trata do real, é uma imagem. E quando a sua vida está baseada nisso. E aí eu me pergunto, se esse conhecimento, de fato, que você chama conhecimento, talvez não seja, talvez seja um entendimento pessoal. Talvez você esteja pensando as coisas não em conjunto para com o próprio Pai, aquele que ele criou, mas você tenha feito as coisas por você mesmo. E para você tão pouco importa, o que importa é a rotina. O que importa é você colocar a comida na mesa, é pagar as contas e seguir da mesma forma que você sempre seguiu. Eu não sei se você já parou para pensar que todos nós teremos um momento de passagem. Será que isso que de fato você tem feito, ou como você tem vivido, vai ser importante? É o que importa nesse momento da passagem? Porque se você não pensa nesse momento da tua passagem, você só está você está pensando apenas no presente. E não tem como você, como um indivíduo, se você usa a sua inteligência, essa capacidade de perceber o que é real, não tem como você deixar de observar o passado para que você mature o seu presente. E não tem como você deixar de pensar no futuro para que você se projete nele de acordo com algo que seja verdadeiro e não mentiroso. Será que não é por causa do medo? Então eu vejo que muitas pessoas, no fundo, não usam sua individualidade, criam personagens por causa do medo. Agora, você tem que deixar de ter medo? Não, cara. Você pode continuar sendo quem você é, buscando a verdade e ter medo. Ter medo é normal. A questão é que, cada vez mais que você se desenvolve, os seus medos serão diferentes. Não serão os mesmos. Você não será a mesma pessoa que você era no passado, nesse presente, se você tem essa preocupação de buscar a verdade. Ou seja, você vai estar escalando outros níveis do qual você nem tinha conhecimento. Ou seja, você não tem uma vida rotineira, como muitos acreditam que esse deve ser o ideal de mundo. Colocaram na sua cabeça que você tem que ter uma rotina. Show, isso é bom, não é ruim. Mas que rotina? Uma rotina estável ao longo de toda a sua existência? Impossível, porque você vai morrer e você nasceu. Então, se houve um rompimento nesses extremos de nascer e morrer, você tem que prestar atenção que ao longo da sua existência, ainda que existem movimentos que aparentemente sejam rotineiros, rotina não existe, colocaram na sua cabeça para que você seja apenas um escravo mental. É isso que você tem sido, um escravo mental. Você acaba respondendo estímulos que outros acabam colocando na sua mente como se fosse o real, o ideal, aquilo que você deve fazer. Só que você não observa que essa força vital qual você possui, a sua existência aqui, esse processo de viver, está sendo torrado a cada instante. Você colocou aqui, foi Deus que colocou aqui, como um momento de passagem, aprendizado e desenvolvimento, em que cada instante você vai em direção, em sentido a algum lugar. A questão é que se você não se pergunta para onde, ou seja, se você não tem uma certa preocupação com o seu futuro, excluindo essa ideia de dinheiro, porque basicamente hoje parece que as pessoas têm preocupação apenas com dinheiro, né? Como, aonde que eu invisto meu dinheiro? Ela não está nem aí aonde que ela investe o trabalho dela. Existe essa discussão hoje em dia, né, essa discussão sobre Bitcoin. Eu acho que talvez até eu faça um vídeo sobre isso, não sei, mas aquela pessoa que fala, não, porque o lastro é reserva de valor, essa moeda nova que chega, né? Aí como fala, tipo assim, porque o Bitcoin é uma reserva de valor, tal como o ouro. Porra nenhuma, gente, nunca foi. É o trabalho. A maior reserva de valor que você tem é o seu trabalho, ou seja, se você tem a possibilidade de se movimentar, aquilo vai executar um trabalho, isso é a maior reserva de valor que você tem. Então, esqueça, não é que você não tenha que ter uma organização financeira ou outra qualquer organização que seja, mas entenda que um dos maiores patrimônios que você tem aqui é a possibilidade de se movimentar. E essa possibilidade de se movimentar tem a ver com a sua direção e com o seu sentido. E isso está relacionado a você como indivíduo e não como personagem. Para você não ser mais esse escravo mental, que é o que acabaram fazendo, é uma nova solução que criaram ao longo desses últimos séculos, fazer com que você não se perceba mais como indivíduo, mas apenas como um número, CPF, que você trabalhe para o outro, torrando a seu trabalho, torrando seu movimento, torrando sua força vital, sem entender o propósito daquilo, mas porque você acredita que você tem que sobreviver e pagar justamente tudo aquilo que é necessário para que você desculpa, tenha as possibilidades que sejam extras para você fazer exclusivamente nessa vida física. Tudo uma grande mentira. Será que você não pode usar a sua vida, essa força vital que você tem, para talvez auxiliar outros irmãos? Não, isso não pode, porque você não tem tempo para isso. Você vive uma rotina, e essa rotina é uma rotina mentirosa, onde única e exclusivamente o que importa para você, no máximo, é você e sua família, e olhe lá. Jesus, ele pede para a gente amar ao próximo como ele nos amou. Ele entregou a vida dele para nós, ele não matou ninguém. Ninguém.
Observe, quando você vai lá e você coloca a Trindade, você fala que Deus é igual ao Pai, que é igual ao Filho e Espírito Santo, quando você pega e faz o link isso com o Velho Testamento, e aí você fala assim: olha, mas Deus podia matar no Velho Testamento, Deus matava, porque era um outro momento, era uma forma de punição, e aí ele volta novamente como Jesus, e não sei o que lá. Você está botando na boca de. Você está botando nas ações, no movimento de Jesus, as ações do Velho Testamento, deuses politeístas, cara. Aquilo não é verdade, aquilo não tem a ver com o real. Aquilo não é o Deus de verdade. O único que traz o Deus de verdade é o Pai. Quer dizer, o único que traz o Deus de verdade, que é o Pai, é Jesus. Só existe um. Por isso que ele fala que somente ele viu o Pai. Se somente ele viu o Pai, Moisés não viu. A galerinha lá do passado não viu. Então entenda que estão colocando morte na conta de Jesus. Por isso que hoje muitos cristãos são perseguidos aí por causa dessa ideiazinha básica que estão colocando aí, que você não está entendendo o link. E que não tem nada a ver com Jesus. Enfim, quando você observa que Jesus trouxe um aprendizado para nós, e talvez você não esteja aprendendo, é para que você seja um indivíduo. Por isso que ele fala, cada um é responsável por carregar a sua própria cruz. Você tem carregado a sua? Ou será que você tem carregado a cruz dos outros? E outra, a sua cruz, você nem sabe mais qual é. Porque o mundo vai passando e você é apenas um personagem. A sua rotina é essa que tem que ser. Só que uma hora, o processo de viver começa a esgotar, sua força vital começa a esgotar. E o aprendizado que você teria que ter, você não teve. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de saber imensamente o seu comentário. Se você acredita que esse vídeo seja interessante para outra pessoa, não esqueça de compartilhar. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.